Hoje o Produtor Quer Saber está em São Paulo. Nós vamos apresentar agora uma entrevista especial com o presidente do Sistema CNA-Senar, João Martins, que conversou com a jornalista Kellen Severo, editora de economia do Canal Rural, durante o 5º Fórum Nacional de Agronegócios sobre conjuntura política, social e econômica, além do atual momento do setor agropecuário. Veja a entrevista. Olá, eu converso agora com o João Martins, o presidente da CNA, que está aqui nos fazendo companhia. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo e eu já começo com a primeira pergunta. A CNA foi uma das grandes apoiadoras do impeachment da presidente Dilma. Como a associação, a confederação, analisa os primeiros momentos do governo Temer? A CNA foi talvez fundamental para o impeachment porque ela estava achando que esse governo que tinha o Brasil estava levando o caos, como levou toda a economia, e com certeza ia levar o setor agrícola ao caos. Então nós fomos para a rua, nós nos mobilizamos, e da mesma maneira que nós fizemos a mobilização para que fosse afastado o governo Dilma, nós também demos um voto de confiança ao governo Temer, porque nós tivemos a oportunidade de dizer ao presidente Temer que o que nós não queríamos indicar nomes para o governo, mas nós queríamos participar da construção de políticas que ia afetar o nosso setor. Isso está acontecendo? O que está acontecendo é que nós estamos vendo que o governo Temer, e eu tive a oportunidade de 2 vezes falar com ele a esse respeito, dizer a ele que ele tinha de tomar medidas de impacto. Medidas de impacto que com certeza eram medidas impopulares, mas medidas que se fazia necessário para o país. O país, nós estamos vivendo um momento de incerteza, um momento que o governo ainda não sinalizou claramente que vai ser um governo de mudanças essenciais. Eu não falo em radicais, eu falo essenciais, porque nós precisamos ter mudanças para fazer com que o país seja um país que se acredite nele. O investidor, não é só o investidor de fora, o investidor aqui mesmo, ele passou a não ter muita certeza no negócio dele até investir em novos negócios. E o governo precisa sinalizar isso, precisa modernizar o país. O país que precisa, na verdade, é modernização. E essas medidas, que com certeza podem ser medidas impopulares, tem de ser feita, tem de ser tomada. Porque o que tem de se pensar é se essa medida é bem para o país e não para determinado segmento. Os políticos, eles são caixa de ressonância da sociedade. A sociedade inclui também os produtores rurais. Se nós, produtores rurais, tivermos competência de mostrar aos nossos representantes que aquelas medidas que precisam ser tomadas são medidas para o bem do país, e nós com certeza vamos ter, do lado do presidente Temer, a bancada que é ligada a nós. Agora, essas medidas impopulares, medidas mais amargas que o senhor menciona que devem atingir todos os setores, isso inclui o agronegócio? E aí eu faço uma segunda pergunta. Recentemente a gente viu a renegociação de dívidas do CMN que não agradou a boa parte do setor. E também recentemente vimos o ministro Blairo Maggi falando de uma revisão nas políticas de subsídios agrícolas. Este é o preço que vai se pagar pelos erros do passado? Eu não digo que é o preço que vai se pagar, mas veja bem, eu não conheço nada que satisfaça todo mundo, né? O que tem as medidas e o que tem de ser feito é uma coisa para beneficiar a maioria, principalmente beneficiar o país como um todo. Se determinado segmento na renegociação da dívida não foi contemplado, com certeza a maioria foi contemplada. O que o Blairo está querendo dizer é que ele, por ser um empresário dinâmico, o país com essa agricultura que tem hoje não pode mais ser um país com agricultura e com plano agrícola e com proposta que foi feita há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, agora mesmo eu vi o ministro Paulinelli, vi o Roberto Rodrigues falar que o seguro agrícola foi no tempo que o Roberto Rodrigues era ministro. De lá para cá, a agricultura evoluiu demais. Então nós precisamos, sim, precisamos fazer com que a gente tenha condição de ser competitivo. Que não interessa o país
ter uma política agrícola que não dê ao país, não dê ao agricultor competitividade. Nós temos que ter uma política, o produtor precisa acreditar naquilo que o governo propõe. E uma política de curto prazo não é política. Política de curto prazo é imediatismo, você entendeu? Então, nesse primeiro momento, a sua avaliação como presidente de uma das mais importantes, né, confederações do agronegócio do país é que é positivo o primeiro momento do governo Temer? Em parte. Por que em parte? Porque à medida que o governo oscila, que o governo faz proposta e tem de voltar atrás, isso não é bom, isso é ruim. Então, se essas propostas que foram feitas, que devem ser feitas, tem de ser bem estudada, bem discutida, para na hora que o governo propor essas propostas, ele propor com convicção de que aquilo é o melhor. Na hora que ele coloca uma proposta, como há poucos dias, colocou uma proposta de reforma da educação e em menos de 24 horas depois está recuando, isso não é bom. E para nós do setor, nós somos muito vulneráveis. O setor agropecuário, apesar dessa pujança que nós estamos vivendo, nós somos muito vulneráveis. E, além do mais, precisa se olhar da classe C. Todo lugar, seja na economia agrícola, seja na economia industrial, seja na comercial, a classe C, a classe do meio, é ela que é fazedora de cabeça, é ela que movimenta, na verdade, a economia. Então, nossa classe C não está sendo amparada. Não foi no governo Dilma, não está sendo ainda agora. O que é a classe C? São os médios produtores, aqueles produtores que, para você ter ideia, são mais ou menos 800 mil produtores, 800 mil propriedades. Representa o quê? 16% da água das propriedades. Sim, mas eles é que são o elo de ligação entre o agronegócio e a agricultura de base, a agricultura que está hoje muito contemplada, que é a agricultura familiar. Então, o governo precisa olhar isso tudo. Porque se ele não olhar, com certeza ele não vai atingir os seus objetivos. E nós da CNA estamos fazendo todo o esforço para que o governo Temer dê certo. Ele tem nosso apoio, terá nosso apoio, mas apoio não significa que nós temos que concordar com tudo que ele fala, nem tudo que ele faz. Então, é isso que nós entendemos que é apoio. Muito bem destacado. Eu vou voltar a alguns desses assuntos, mas o senhor entrou muito bem num tema da classe C, da necessidade de levar a educação ao campo, e eu vejo a CNA muito engajada nessa proposta, visto que o nosso país tem uma deficiência enorme, né, de assistência técnica, falta informação lá no campo, lá no Brasil. A CNA está mirando a educação de que forma, com quais projetos? Porque, veja bem, progresso se faz com conhecimento, e conhecimento se faz com educação. Então, no Brasil, o Brasil tem um pecado terrível, tirou a assistência técnica. Então, esse pessoal da classe C, esse pessoal que tem uma renda mensal em torno de 1.500 até R$7.000 por mês, mais ou menos em número redondo, esse pessoal precisa elevar a renda como? Com conhecimento, para que ele tenha aumento de produtividade, que ele saiba aplicar melhor as tecnologias, até ter conhecimento das tecnologias, porque muitas vezes ele nem isso tem. A Embrapa tem uma porção de tecnologia, mas isso não chega à classe média. Então, tem de se trabalhar a classe média, certo? Da mesma maneira como se trabalhou no meio urbano a classe média, tá? Bom, para a gente retomar um tema importantíssimo que o senhor dizia, manifestando apoio ao governo Temer, não dizendo que concorda com tudo, mas que vai continuar apoiando neste momento, há uma boa parte da população que não concorda, não está satisfeito com o processo de impeachment e que tem feito uma série de mobilizações, seja em algumas das principais capitais do país, seja também no campo, com invasão de fazendas. A CNA teme um agravamento desses movimentos sociais, um radicalismo? Não, eu não acho que vai. Nós vamos ter. À medida que o partido que estava no governo perdeu, que é o PT, não só o PT, com os partidos aliados a eles, perderam de estar no governo, é normal esse radicalismo. Agora, para você neutralizar radicalismo, você tem de fazer propostas construtivas, propostas que você possa atender ao maior número da sociedade, o maior número de beneficiados sejam atendidos com essas propostas. Então, é isso que eu acho que o governo Temer tem de ser rápido. O governo Temer tem de apresentar propostas para que neutralizar esses insatisfeitos,
Na verdade, não são muito, não. Se você olhar a população, nós somos 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas estão na rua? Quanto, né? Então, não é por aí, não. Eu acho que você neutraliza isso com propostas bem fundamentadas, a proposta que vier a beneficiar a sociedade como um todo. Aí sim nós vamos ter um governo Temer produtivo, e aí essa é a nossa esperança. Bom, é importantíssimo a gente estar aqui com uma das principais lideranças do agronegócio do país, por isso eu vou tratar de dois assuntos ainda polêmicos antes de a gente encerrar a nossa conversa. O primeiro destes assuntos é o ajuste fiscal e a tentativa de algumas vezes já por parte de estados do Brasil de tributar a cadeia dos grãos ou tributar exportações. Essa pauta vem, essa pauta vai. O setor vai acabar pagando essa conta? Você tem medo dessa situação? Eu não, porque toda vez como o governo do Goiás, que tentou fazer isso, nós procuramos mostrar a ele que isso daí não trazia tanto prejuízo ao governo do Goiás, mas trazia muito prejuízo ao agronegócio de Goiás, à agricultura de Goiás. E nós temos que convencer, com lógica, por que não deve ser tributado. Porque muitas vezes acha que nós somos beneficiados porque temos isenções, porque nós temos privilégios de subsídio. Não é bem por aí. Se você olhar o que é que realmente a agropecuária proporciona de geração de emprego, de superávit na balança comercial, se você olhar tudo isso, você vai ver que isso tem de alguém pagar essa conta. Né? Tem de alguém pagar essa conta. Quem vai pagar? Quem vai pagar é o governo. Agora, o governo tem de saber se vale a pena pagar essa conta agropecuária. E eu acho que vale. Porque imagine se nós tivéssemos uma situação que está a indústria hoje, que está o comércio hoje. O que é que seria esse Brasil? Nós teríamos na guerra civil aqui dentro. Bom, uma última questão, escassez de crédito, greve de bancos, um cenário de atraso nas vendas de defensivos, uma das safras planejadas num dos ambientes mais desafiadores da última década. De onde vai vir o crédito no país? Qual é a solução? Bom, essa é outra conversa, que dizem que nós recebemos crédito subsidiado. Para você ter ideia, quando fazem um projeto Plano Safra, que dizem que estão nos abrindo um crédito de mais de 100 bilhões, que já vai próximo a 150 bilhões de reais. Agropecuária, para financiar o setor agropecuário, isso significa alguma coisa de 1/3 do necessário. A agropecuária é financiada, 1/3 necessário por esse plano safra. Outro terço pelas entidades que vendem defensivos, que compram até produtos, e o outro terço é pelo próprio produtor. Então, não é totalmente financiado a agricultura brasileira com dinheiro de governo. Né? Não é, isso não é verdade. Agora, o produtor rural é dependente, se não tiver financiamento, há estrangulamento. Não é bem por aí. O que está acontecendo é o seguinte: nós estamos expandindo a nossa agropecuária. Toda expansão, seja na indústria, seja no comércio, os grandes investidores precisam de capital. Muitas vezes eles não têm capital. Então, o país tem de decidir. Ou quer ampliar o nosso segmento agropecuário, sem derrubar árvores, sem nada, mas nós temos ainda, para você ter ideia, nós produzimos grãos com menos de 70 milhões de hectares. Nós podemos pegar 60 milhões de hectares de terra degradada de pecuária e transformar em terra de agricultura de grãos. Então, você imagine que nós podemos dobrar a nossa área. Então, esse país é um país fantástico, é um país que tem crescimento. Alguém tem de pagar, alguém tem de financiar isso. Então, o mínimo que o governo pode fazer é abrir crédito para que a gente faça isso com competência. A CNA é a favor ou contra a aprovação do projeto de venda de terras para estrangeiros? A CNA já discutiu muito isso. Eu mesmo já dei uma declaração na Folha de São Paulo e também no Estado de São Paulo, que eu sou a favor. Agora, o que precisa, muito claramente, é você dizer a regra do jogo. Bom, nós vamos abrir que as terras estrangeiras, que o capital estrangeiro, que os investidores estrangeiros possam comprar terra no Brasil e aí fazer a regra, dizer, olha, a regra é essa, porque isso é conversa fiada. Se o estrangeiro quiser ir embora daqui, se o chinês quiser ir embora daqui, ele não bota a terra dele dentro da mala e vai embora.
ele tem que deixar a terra aqui. Agora, nós temos dinheiro, nós temos capital para fazer não só investimento em novas lavouras, como também infraestrutura, não temos. Então a pergunta é a seguinte: nós vamos ficar vamos dizer assim, com uma situação de não aprovar a venda de terras estrangeiras, a grupos estrangeiros? Não. Vamos aprovar, agora vamos botar a regra do jogo bem dura e bem clara. Muito claro. João Martins, vamos encerrar por aqui. Peço de você uma palavra que defina esse momento que a gente está vivendo na história do Brasil, na história do agronegócio. Qual é a palavra que você diz para quem está nos assistindo? Desafio. É um dos momentos mais desafiadores. É, muito desafiador.